Olá, bom dia, gente. Vamos começar agora a aula inaugural da professora Ana Paula Goulart, né? Agradecemos aqui a vinda dela aqui para a PUC. A Ana Paula Goulart é jornalista, historiadora pela UF, ela é mestre e doutora em comunicação pela UFRJ, pela ECO, e pós-doutora pela Universidade de Grenoble. Professora da ECO também, da graduação e da pós-graduação. Coordenou vários livros de jornalismo dedicados à memória, à história, coordena um grupo de mídia, memória e temporalidades, que desenvolve, entre outros, o projeto Memória do Jornalismo Brasileiro. É coordenadora da equipe Obtel Rio, do qual eu faço parte, né? Que é o Observatório Ibero-Americano da Ficção Televisiva. Suas áreas de interesse e pesquisa são mídia, memória e história dos meios de comunicação. É pesquisadora CNPq e desenvolve a pesquisa Patologias da Memória, Testemunhos, Mídia e Velhice. Ana, contigo agora. É um prazer enorme aqui, estamos muito felizes aqui em nome da PUC, né, da direção da PUC Rio, da coordenação de pós aqui pelo Arthur Ituaçu e das coordenações aqui de graduação, Cláudia Pereira e Leonel Aguiar. E da de audiovisual, Andréa França, que também fez o convite. Bom, eu que gostaria de agradecer, na verdade, o convite que me foi feito. É uma honra, um prazer estar aqui nessa instituição, né, de ensino e pesquisa, de referência, onde tem colegas, né, que eu prezo e admiro o trabalho. Então, é um orgulho estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Então, eu vou começar, né, começar lendo aqui e a gente vai seguindo. Bom, nossa conversa hoje é sobre comunicação audiovisual e memória, e eu vou apresentar, dentro desse tema mais amplo, alguns apontamentos relativos à pesquisa que eu desenvolvo sobre televisão e mercado da nostalgia. O mercado da nostalgia, né, do qual vou falar aqui, engloba uma comercialização de produtos muito variados, não só audiovisual, e se caracteriza pela oferta de serviços, objetos, narrativas, que podem acionar o passado de diferentes maneiras, como referência histórica e cultural, como espaço de experiência, e ainda como modelo político e estético. Mas é preciso que se diga, antes de qualquer coisa, que nem toda referência ao passado é necessariamente nostálgica. Toda nostalgia é, obviamente, mnemônica, mas nem toda memória é nostálgica. O que distingue a nostalgia de outros usos do passado é a forma como essa prática apela às emoções e como mobiliza nossos afetos, acionando tipos específicos de interpelação subjetiva e de imaginação. É importante que se diga, em segundo lugar, que a nostalgia contemporânea, essa que ganha forma nos bens de consumo, é sintoma de um fenômeno cultural mais amplo, está relacionada à maneira como, na atualidade, nos vinculamos enfaticamente ao passado, que se costuma chamar cultura da memória, e a uma dada forma como experimentamos o tempo, como falaremos mais adiante. O apego à valorização emocional do passado não é um fenômeno novo, mas a explosão do consumo nostálgico nas últimas décadas traz elementos muito significativos para entendermos a maneira de dinamizarmos nossas identidades ou identificações e como enfrentamos os mais profundos dilemas da nossa época. Para nós, aí algumas perguntas, né? Por que nós voltamos tão enfaticamente para o passado? Porque o fazemos, na maior parte das vezes, de forma nostálgica. Quais experiências pretéritas valorizamos e quais ignoramos? Por que lembramos o que lembramos? Por que fazemos de determinadas formas e não de muitas outras possíveis? Aqui exatamente a nostalgia apela. Por que esses produtos nostálgicos nos atraem tanto? Por que algumas dessas... Né, são algumas dessas várias perguntas que constituem o ponto de partida aqui da reflexão que eu proponho hoje. Então, a nostalgia contemporânea, ela tem características muito próprias, como dissemos, mas como dissemos, ela não é um fenômeno novo. Por isso, eu vou começar a exposição com uma genealogia do termo. Então, a nostalgia contemporânea, como eu estava dizendo, tem características muito próprias, né, mas não é um fenômeno novo. Por isso, eu vou começar essa exposição com uma genealogia do termo. Essa é uma forma um pouco convencional de abordar o tema, né? Mas me parece útil. Seguiremos, portanto, um percurso de muitos estudiosos sobre o fenômeno, porque acredito
que deslizamentos do sentido pelas quais a nostalgia passou ao longo do tempo são muito significativos para o entendimento das configurações complexas e múltiplas que o fenômeno adquire na atualidade. O termo nostalgia surgiu na Europa no século XVII, no campo da medicina. Foi criado pelo médico Johannes Hofer, em sua tese de doutorado, publicada em 1688. Foi usado como diagnóstico de uma doença comum entre os mercenários suíços e tratava de um estado disruptivo provocado pelos deslocamentos espaciais e consistia na fixação patológica em relação às lembranças da terra natal. Seus sintomas eram variados: perda de apetite, fraqueza generalizada, má circulação, insônia, febre e taquicardia. Naquele momento, em diversas partes da Europa, já havia expressões que poderiam servir para designar, de alguma maneira, esse transtorno, como saudade, em Portugal, homesickness, na Inglaterra, Heimweh, acho que assim se pronuncia, na Alemanha, mal do pays na França, mal de coração na Espanha. Todos esses termos, entretanto, foram considerados inadequados para dar conta da enfermidade em questão, e por isso foi proposta a criação de nostalgia, uma combinação das palavras gregas nostos, que é voltar para casa, e algos, sofrimento. Seu significado literal, portanto, era dor provocada pela impossibilidade de voltar para casa. O sentimento não era novo, como atesta a própria existência de expressões acima mencionadas, mas o Rolfe queria sublinhar uma forma nova de sentir, que agora era revestida de gravidade inédita e considerada patológica. As reflexões de Rolfe foram aprofundadas por outros médicos ao longo do século XVIII. Inicialmente identificada apenas entre combatentes suíços, a nostalgia foi se generalizando como um transtorno que podia afetar indivíduos de qualquer nacionalidade ou profissão. Os soldados marinheiros continuavam a ser os mais atingidos, mas empregadas domésticas que saíam de sua vila para trabalhar e morar na casa de seus patrões e pessoas que mudavam do campo para a cidade também eram muito afetadas. A nostalgia era, enfim, uma enfermidade de seres deslocados. Nesse período, os sintomas da doença se ampliaram e passaram a incorporar problemas respiratórios, pressão alta, distúrbios digestivos, vômitos, diarreias, convulsões, alucinações, dificuldade de concentração, desinteresse pelo mundo e pela vida. Alguns tratados registravam também quadros de confusão mental, indiferenciação entre passado e presente, entre real e imaginário, a tendência a ouvir vozes. A doença era vista como perigosa, podia ser fatal, um tipo que, em casos limites, levava a atos violentos, como assassinato e ao suicídio. O tratamento para a nostalgia incluía procedimentos diversos: sanguessuga, como emoções quentes, ópios, purgantes, retorno para casa quando possível. Mas havia também remédios mais radicais. Jan Starobinski, no seu clássico livro sobre a história da tristeza, conta que, em 1733, o exército russo, em campanha na Alemanha, foi atingido por um surto de nostalgia, e que a situação se tornou tão grave que o general responsável pelo grupo sugeriu a aplicação de um tratamento de choque. O primeiro que caísse doente deveria ser enterrado vivo. Nada disso, entretanto, impediu que a doença continuasse a se expandir. No final do século XVIII, foram registradas epidemias de nostalgia entre recrutas franceses no Reno e nos Alpes. E no início do século XIX, novos surtos ocorreram na França. Starobinski, o mesmo autor citado, fala de um medo generalizado, que levava, inclusive, pessoas a evitarem viagens longas. A nostalgia era vivida assim, não só como uma doença, mas também com uma ansiedade que afligia os indivíduos e se transformava numa espécie de ameaça pública e num fato de importância política, já que poderia comprometer a resolução de conflitos entre nações, no caso das guerras. Mas a nostalgia não era um fenômeno apenas europeu. Durante a Guerra de Secessão, uma epidemia da doença foi identificada entre soldados americanos. Segundo Paulo Natali, só no norte dos Estados Unidos foram diagnosticados, no período da guerra, 5.213 casos de nostalgia. No Brasil, também há relatos sobre a doença no século XIX. Denominada por aqui de banzo, a enfermidade atingiu os africanos escravizados que desembarcavam no país. O afastamento violento da África era identificado como uma das principais causas desse estado melancólico, que levava muitos ao adoecimento e ao suicídio. Joaquim Manuel de Macedo, em sua tese apresentada à Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, em dezembro de 1844, fala sobre a nostalgia como uma misteriosa anomalia da sensibilidade que afetava os escravizados.
Nesses diferentes contextos, os sintomas da doença continuaram se ampliando, mas a principal mudança foi que a doença deixou de ser considerada um transtorno causado por uma separação espacial entre o indivíduo e seu local de origem, para ser entendida também como uma dor provocada pela uma distância temporal do sujeito com o seu passado. A transformação da vida cotidiana já era suficiente para provocar nostalgia até naqueles que jamais haviam deixado sua terra natal. Os sujeitos lamentavam, nesse caso, a rápida transformação do presente em passado, a mudança radical das suas vidas, em meio, sobretudo, ao processo de industrialização e urbanização. Quando o tempo começou a se acelerar, criando descontinuidades profundas na vida cotidiana, a nostalgia deixou de ser um mal que afetava apenas um grupo de pessoas deslocadas. O sentimento se generalizou tanto que, ao longo da segunda metade do século XIX, foi deixando de ser considerado uma patologia e desaparecendo gradativamente dos tratados médicos. Seus sintomas foram sendo absorvidos por categorias diagnósticas, como melancolia e, mais tarde, depressão. A palavra inventada por Johannes Hofer, entretanto, continuou a ser utilizada no vocabulário comum e ganhou um amplo uso popular. Não é coincidência que a nostalgia tenha surgido na segunda metade do século XVII e tenha se generalizado ao longo do século XVIII e XIX. O termo designa um fenômeno tipicamente moderno. Está intrinsecamente associado à secularização do mundo e ao desenvolvimento de formas de habitar o tempo, cada vez mais apartada de uma visão cósmica e cíclica. A nostalgia é dependente das ideias do tempo irrepetível e irreversível. É resultado de uma consciência da ruptura, da mudança inexorável e da fugacidade da existência que a vida moderna inaugurou. É uma espécie de luto pela perda do encantamento do mundo e pela impossibilidade do retorno mítico. A consciência da irreversibilidade do tempo provocou em muitos angústia em relação ao presente e desejo de reencontrar um tempo ou um lugar perdido, imaginado e percebido como espaço de estabilidade e segurança. O apelo ao passado, claro, ia na contramão do sentimento dominante da celebração do novo, da modernização e do desenvolvimento científico e tecnológico, que na Europa se iniciou no Renascimento e se consolidou com o movimento das luzes. E por isso, durante muito tempo, a nostalgia foi associada a sentimentos pejorativos, a sentidos pejorativos. Mesmo quando deixou de ser considerada uma patologia, continuou a ser vista negativamente, como um problema tanto para os indivíduos quanto para as coletividades, algo a ser superado, uma ingenuidade romântica e sentimental ou uma conservadora e irracional negação do progresso. Como argumenta Paulo Natali, o discurso médico, no interior do qual o tema nasceu, foi fundamental para a formação de um campo normativo que permaneceu ativo por muito tempo, mesmo quando o termo se deslocou do contexto médico, que delimitava na modernidade o espaço que era considerado adequado, né, ou o quanto era considerado adequado e também inadequado de memória e de passado. No século XX, entretanto, desestabilizou o ideário iluminista e uma série de valores civilizatórios a ele associados. Suas sucessivas catástrofes, guerra mundial, bombas atômicas, totalitarismo, genocídios, acidentes nucleares e ambientais, abalaram a crença de que o desenvolvimento histórico se daria em direção a um futuro marcado pela liberdade e pelo progresso humano. Parecia evidente que o tempo do mundo não era linear e muito menos homogêneo, como haviam pensado alguns racionalistas e humanistas europeus. Os processos de modernização se mostravam não apenas definitivamente desiguais, como também ambíguos e contraditórios em diferentes partes do planeta. Nos anos de 1980 e 1990, marcaria um novo ponto de inflexão nessa breve história da nostalgia que tentamos traçar aqui. O período é marcado por um conjunto de transformações radicais que vão desde a crise do socialismo e a configuração de uma nova ordem mundial ao desenvolvimento de tecnologias digitais e em rede. Essas transformações aprofundam de diferentes formas os desajustes já existentes em relação à ordem do tempo até então dominante, ao regime de historicidade moderna. Aquele que enfatizava o futuro como horizonte de expectativa humana. O futuro hoje parece não mais se apresentar como um campo aberto de possibilidades. Ao contrário,
Ele é uma dimensão cada vez mais fechada a prognósticos e parece aproximar-se de uma ameaça, como bem afirmou Grumbach. Nesse contexto, o fenômeno da nostalgia ganha novas e curiosas configurações e se tornou uma experiência intrinsecamente ligada às mídias e às práticas midiáticas. Vive-se um verdadeiro boom nostálgico associado a outras formas de valorização do passado e da memória. Retomando o que eu falei lá no início, a nostalgia se distingue de outros usos do passado pela maneira como aciona, né, um tipo específico de interpelação que apela às emoções e mobiliza os afetos e ativa a imaginação. Vivemos na era da memória e da nostalgia, que se caracteriza por novas formas de sensibilidade em relação ao tempo. Sensibilidade que está presente em diferentes momentos da nossa vida cotidiana, no papo íntimo com os nossos velhos amigos, na maneira como nos emocionamos ao ouvir uma música antiga, ou na alegria que compartilhamos com nossos filhos games das nossas infâncias. A nostalgia parece onipresente, está na moda retrô, no design de móveis e joias, na literatura, nas artes visuais e sonoras, nos jogos, nas festas, na publicidade, nas novelas, nas séries, nos filmes e até mesmo nos desenhos animados infantis. O passado deixou de ser pensado como arcaico e passou a ser reconhecido como um possível e legítimo lugar de retornos a valores morais, políticos e estéticos. E é isso que o fenômeno do mercado da nostalgia parece confirmar. Há muitas pessoas ávidas por consumir produtos do passado. E a capacidade de engajamento, assim como de conexão emocional e afetiva que proporcionam, parece, em muitos casos, irresistível. Se observarmos o mercado da nostalgia, a variedade de produtos e narrativas é imensa, e suas características também são muito variadas. É importante observar que, não raro, o passado é apropriado de maneira fragmentada. Muitas vezes, a referência é feita a apenas alguns dos seus símbolos e ícones, de formas isoladas e descontextualizadas. Nesses casos, o passado é acionado de forma alusiva, como elemento de produção de familiaridade, conexão emocional e identificação do consumidor com os produtos. Se pensarmos na produção audiovisual, nostalgia ganha forma também em produtos culturais que buscam retomar a ambiência de décadas passadas, não necessariamente vivida por nós, mas imaginadas como portadoras de determinadas formas e significados, como os loucos anos 20, os dourados anos 50, os rebeldes anos 60. Há produtos nostálgicos que se voltam para o passado glorioso, de grandes personalidades, como o cinema hollywoodiano, e boa parte da ficção televisiva brasileira também. Mas há também alguns que apelam à memória do trivial, o comezino, o cotidiano, o banal, como as músicas antigas tocadas nas rádios, filmes e séries reprisadas em canais por assinatura. No segundo caso, que está em jogo, é a nostalgia pelo passado vivido e experimentado por nós em nossa infância e juventude. Trata-se de um tipo específico de apego ao passado, que Carol Gross chama de consumer nostalgia, e que ele identifica como uma característica do capitalismo tardio. Imagens, sons, cheiros, sabores evocam memórias pessoais e o desejo de reviver sensorialidades e emoções de outrora, ligadas elas mesmas às formas de consumo dos anos de formação desses indivíduos. Esse fenômeno nos diz muito sobre a experiência dos adultos e dos velhos de hoje. Né? Nossa cultura valoriza a potência da juventude, o porvir da criança. Isso torna a infância e a juventude idades de ouro que adultos e idosos desejam, de alguma forma, resgatar. A sensação de familiaridade gera conforto e, muitas vezes, alegria mesmo. Mas a questão é mais difícil de explicar quando pensamos, por exemplo, a cultura juvenil. Também ela fortemente impregnada de elementos nostálgicos. Por que jovens se interessam por produtos de um passado que eles não conheceram? Por que se interessam por histórias consumidas por seus pais e avós? Será possível, nesse caso, falar de uma nostalgia do que não se viveu? E se sim, o que nutre esse sentimento? Há entre os autores que estudam o tema diferentes entendimentos e mesmo grandes divergências sobre o sentido da nostalgia contemporânea. No que se refere especificamente àqueles que pesquisam a relação entre nostalgia e mídia, podemos, grosso modo, identificar duas gerações de estudiosos. A primeira, que se desenvolveu seus trabalhos nos anos 80 e 90, teve como marcos o trabalho pioneiro do sociólogo Fred Davis e a polêmica entre Frederick Jameson e Linda Huntington, ainda nos quadros de um debate sobre pós-modernidade.
A segunda geração, cujas pesquisas começam há cerca de 2 décadas, já nos anos 2000, se recusa a pensar a nostalgia pelo viés estritamente conservador, que configurou o debate anterior, e se esforça por identificar o potencial crítico de muitas das suas formas de expressão. Minha reflexão aqui é mais sintonizada a essa segunda geração, que, na minha opinião, tem feito dos estudos sobre memória e nostalgia um campo bastante profícuo no interior dos estudos da comunicação e da cultura. Entendo que há diferentes nostalgias na mídia e seus significados são plurais. O caráter múltiplo da nostalgia contemporânea, como afirmou a Catherine Niemeyer, uma das representantes dessa geração, só pode ser entendida a partir de um amplo contexto de considerações históricas, sociais, políticas, econômicas, tecnológicas e estéticas. E é justamente isso que torna essa noção complexa e um rico objeto de pesquisa e reflexão. Pensar a relação entre nostalgia e mídia demanda refletir sobre o tempo, dimensão essencial para o entendimento da questão da memória e do audiovisual no mundo contemporâneo. Mas o tempo, né, e as noções de passado, presente e futuro se transformou hoje num grande problema. Alguns consideram que vivemos uma contração do presente, que teria se tornado um fugaz e angustiante ponto de passagem entre o passado que se esvai na veloz obsolescência do mundo e num futuro que nos avassala com seu acelerado poder de renovação e produção de imprevistos. Outros, entretanto, preferem pensar que vivemos num tempo alargado e poderoso, que coloniza nossa imaginação em relação ao passado e oblitera nossa capacidade de pensar em futuros possíveis. Concordemos ou não com uma ou outra hipótese, o certo é que vivemos transformações profundas no nosso regime de historicidade, usando aqui a categoria do François Hartog. Perplexo com os acontecimentos dramáticos que marcaram o século passado e o início deste, sem entender com exatidão a extensão das transformações econômicas e tecnológicas que se processam no período, parece que nos encontramos perdidos numa brecha do tempo, na feliz expressão de Hannah Arendt, no intervalo determinado por coisas que não mais são e por coisas que não são ainda. As formas contemporâneas de nostalgia estão relacionadas exatamente à dificuldade em lidar com essa confusa e incerta temporalidade de entremeio. Temporalidade que solapou nossa crença no progresso, como eu já tinha falado antes, mas não é capaz de sedimentar nossa experiência em dias melhores. Temporalidade que não nos ancora, nos orienta. Um futuro que não mais se desenha como promessa e o presente que nos causa desconforto. E talvez seja por isso que buscamos resistir à sua lógica, construindo e consumindo narrativas ancoradas na história. Assim, a nostalgia, que já foi uma doença, hoje ajuda a vender imagens do passado, gerando lucro para a indústria da cultura e do entretenimento. Mobiliza economias de bens materiais e simbólicos de diversos países. Tem características locais e nacionais, mas também é um fenômeno transnacional e mundializado. Sua pujança econômica aponta para algo além dela mesma, que é a sua lógica cultural. Ao falar de nostalgia, estamos falando de uma forma específica, né, como eu disse, de experimentar o tempo, que nos diz muito sobre o que somos e sobre o que imaginamos, as possibilidades, e como imaginamos a possibilidade de vir a ser. A maneira como reconstruímos e nos afetamos pelo nosso passado nos diz muito também sobre a nossa capacidade de prospecção, sobre como somos capazes de imaginar ou desejar o futuro. A nostalgia é, portanto, um fenômeno econômico que dinamiza o mercado de consumo, cultural, porque nos diz da nossa forma de experimentar o mundo, nos vincularmos ao outro, subjetivo, que se refere à maneira como nos construímos como sujeito, como mobilizamos nossos afetos e nossa imaginação, e também, e talvez essencialmente, um fenômeno político, que nos fala de projetos de mundo. A análise detalhada dos produtos e das práticas culturais nostálgicas, em especial os audiovisuais, tema da nossa conversa hoje, parece indicar um fenômeno multifacetado. E é essa a ideia que defendo aqui, ancorada no conceito de imaginação mnemônica, que é um conceito de os ingleses Emily Knightley e Mike Pickering. A nostalgia contemporânea aponta para variadas formas de incômodo que traduzem aquilo que podemos chamar de mal-estar de estar no tempo. Mas há diferentes tipos de nostalgia que indicam sentidos múltiplos e variados. Trata de um fenômeno multicamada que produz diferentes tipos de engajamento e níveis variados de intensidade de interação.
Além disso, a nostalgia é essencialmente um fenômeno ambíguo e ambivalente que se realiza na contramão, na tensão entre desejo e falta. No vocabulário freudiano, diríamos que se dá entre uma vontade de reaver o objeto libidinal perdido e a consciência da sua impossibilidade. A nostalgia é uma melodia de duas vozes, na expressão feliz de Boisinger, um sentimento que muitos denominam de bittersweet, simultaneamente amargo e doce. A nostalgia, a dor própria da relação da perda, da finitude, da morte, do irreparável. Mas há também gozo, prazer de retomar um tempo vivido, ainda que de forma fantasiosa e episódica, prazer na reprodução imaginativa de uma experiência que nos traz familiaridade. Essa é a condição própria da nostalgia, que na contemporaneidade, no contexto das tecnologias de comunicação e consumo, ganham configurações muito próprias. Dor e prazer se articulam, portanto, hoje, de uma forma tão particular que entendemos com dificuldade como no século XVII e XVIII pessoas podiam adoecer e mesmo morrer de nostalgia. E nesse ponto, gostaria de retomar, como eu disse, a ideia de imaginação mnemônica. Os autores que cunharam o conceito chamam a atenção para o fato de que a memória está em constante reelaboração, a partir de contextos sociais e circunstâncias concretas de interação humana, e sublinham o papel vital que a imaginação tem nesse processo. A imaginação nos capacita a entender continuidades nas nossas experiências no tempo e transforma criativamente nossa memória em fonte para pensarmos os trânsitos entre o passado, presente e futuro. Mas, ainda que a memória não se baseie em fatos sempre possíveis de serem objetivamente verificáveis, a imaginação não é o mesmo que fantasia. Memória, como sabemos desde os estudos pioneiros de Halbach, não é a repetição do passado, mas uma reelaboração que se dá por meio de esquecimentos e enquadramentos múltiplos. O passado nunca é lembrado de forma original. Ele retorna como fragmentos, ruínas. É sempre lacunar, residual. O sujeito que lembra é confrontado com espaços vazios, como diria Wolfgang Iser, espaços esses que ele precisa preencher. Como um quebra-cabeça incompleto, ele junta peças, estabelece correlações, distingue padrões na tentativa de configurar um todo que é necessariamente fugaz e contingencial. A imaginação mnemônica, como síntese ativa entre memória e imaginação, é essencial na apreensão do tempo, para a configuração entre experiência e expectativa, na compreensão do passado e do futuro, de forma a permitir uma ação sobre o presente. A memória é um processo dialógico e criativo, no qual a imaginação age negociando e integrando elementos individuais e sociais da experiência. A reflexão sobre nostalgia, entendida como uma modalidade específica de memória, a ideia de imaginação mnemônica me parece particularmente significativa, porque permite pensar o fenômeno para além de uma mera idealização romântica do passado, mas como um processo ativo. Essas três séries aí, né, Westworld, Handmaid's Tales e Windward Pines, são três séries que poderiam ser consideradas de ficção científica, porque elas estão, né, se localizando num futuro, mas num futuro que se parece um passado, né? É um futuro que, de alguma forma, resgata, reproduz, de alguma maneira, algo similar ao passado. No caso do Handmaid's Tales, também esse desarranjo temporal sobre o qual a gente estava falando, ele é muito claro, né? The future is a fucking nightmare. Já diz muito também. A inversão, né, do mundo ponta-cabeça ali nesse outro cartaz também é bastante interessante para pensar esse mundo às avessas, que, de uma forma, essas três séries estão tentando mostrar a partir de um tratamento estético também, que é mais sombrio, mais pesado, bastante diferente das imagens da festa, né, luminosas que a gente viu na lâmina anterior. Aqui, os dias eram assim, que a gente está falando, assim como Mad Men, são formas de olhar para o passado que, de alguma forma, eu entendo, né, os dias eram assim, eu até escrevi um artigo sobre eles, é uma forma de olhar o passado nostálgico, não porque é um passado idealizado, pelo contrário, né, está mostrando o passado
um passado duro, da repressão política, da falta de liberdade. Então, não é uma nostalgia no sentido de um passado idealizado como melhor. Não, é um passado duro, difícil, né? Mostrado em todas as suas... É um passado horrível. Mas o que se resgata nesse passado, o que está de nostálgico nesse passado, é um passado em que ainda a utopia era possível. Né? O futuro era pensado como um horizonte possível de atingir um horizonte de transformação passível de se atingir pela ação humana. Né? Então, a possibilidade de se pensar como atores que poderiam revolucionar suas realidades é o que me parece ser o elemento nostálgico, por exemplo, num tipo de representação como essa do passado. No Mad Men também não é um passado idealizado, né? Mostra formas de machismo nos ambientes de trabalho, né? Opressão do feminino, racismo, uma série de elementos bastante críticos em relação ao passado dentro dessa agência que afinal é um lugar masculino, né? Do Mad Men. Mas é uma leitura do passado que também mostra, que enfatiza aquilo que do passado resta no presente. Quer dizer, é um olhar, na verdade, crítico, é o passado espelhando o presente, né? Mostrando um olhar crítico para a gente perceber o que existe ainda de residual, mais do que residual, né? De continuidades entre essas práticas do passado e do presente, me parece. Se seguirmos, a gente tem aí 3 produções, né? Também uma de 3 lugares diferentes, né? Uma novela brasileira, o Outlander, que acho que todo mundo sabe, esse Mistério do Tempo, que é uma produção espanhola. São 3 produções que misturam um fantástico histórico, né? Porque todos apontam para viagens no tempo, e a mistura entre viagens no tempo e esse desajuste no tempo, esse estranhamento, né, o Tempo Não Para era bem isso, o estranhamento de uma pessoa que vivia na época ainda no mundo com escravidão, etc., que cai no mundo que é totalmente diferente, cidades, carros urbanos. Então, é o tempo todo esse estranhamento do eu com o outro, esse um certo desarranjo também entre épocas, que eu acho que essas 3 que falam de viagem no tempo mostram, né? Uma forma de representação também do passado histórico, nesse caso. Que é o que aqui a gente tem no Dark, no Strange Things, né, séries de muito sucesso, inclusive entre o público mais juvenil, mais jovem, que são séries que misturam também esse desarranjo temporal, me parece, que está presente nas séries anteriores, mas elas misturam drama, suspense e ficção científica, né, nas 3, assim, e que me parece que, sobretudo no Dark, esse elemento lá que na exposição eu chamei, né, de mal-estar, de estar no tempo, esse desarranjo de se sentir, né, nesse tempo de entremeio, que não é mais o que você, né, sabia, não é mais ainda também, é um mundo, uma temporalidade que está, né, de desajuste, um desajuste temporal que me parece que essa série é sintomática, né? É sintoma dessa expressão cultural mais ampla. E que me parece que é isso, né? A forma com que eu olho justamente esses produtos audiovisuais é como sintomáticos mesmo, né? Elas são sintomas de quê? Né? O que elas mostram, o que elas nos dizem sobre, né, sobre nós, né? Ao final das contas. Na lâmina seguinte, a gente tem... Né? Essa aqui tem esses 3, poderiam ser citados à exaustão. Eu acho que eu ouvi alguém falando, antes da gente começar, alguém estava comentando aqui, acho que você não está falando das rainhas, né? Dos reis, das séries. Essas são séries históricas, né? São superproduções históricas, e os exemplos poderiam ser inumeráveis, são muitos, né? Você tem aqui já uma opulência, uma certa sobriedade da representação, e que é muito interessante para a gente, né? A gente vai ter tempo de desenvolver aqui, pensar isso aqui, mas é muito interessante a gente pensar que esse mercado da nostalgia audiovisual não só ele se apropria desse elemento que a gente estava falando, desses elementos emocionais, da imaginação, etc., etc., mas ele também constrói, ao mesmo tempo, também uma memória sobre o passado, né?
quando representações, ou quando novelas mesmo da Globo aqui que falam sobre o nosso passado, que falaram, né, recentemente, teve esse nome da outra antes, né, Novo Mundo, eles estão construindo, muitas das pessoas conhecem, aliás, alguns eventos da história através dessas séries, né? Então, também pensar um pouco o lugar, né, da produção audiovisual na construção também de uma memória histórica, um papel muito importante. A gente não aprende história só nos livros, a gente aprende história também nos produtos que a gente consome. Agora, só que representação da história é essa, né, que está sendo produzida? Né? Uma outra linha de investigação muito interessante. Aqui, eu achei interessante trazer, porque fugindo um pouco da ficção, né, entrando aqui no documental, essa trilogia do cineasta chileno Patricio Guzmán, que é magnífica. A nostalgia, eu tinha um trecho que eu tinha transcrito, mas eu não consegui achar para trazer para vocês, que é um trecho que ele fala, né, numa descrição em off, que eu acho que é nas cordilheiras, ou acho que é no botão de... que ele fala exatamente isso da nostalgia, como ele mesmo fala, né? Eu passei anos fora do Chile, moro fora do Chile há mais tempo do que eu morei no Chile, mas eu estou sempre falando do Chile, eu estou sempre me referindo ao Chile, e ele usa mesmo a palavra nostalgia como um elemento que faz essa vinculação dele dentro de um projeto que é um projeto político, claramente político, que é um projeto de a memória como dever de memória, lembrar, né, para não esquecer, para que não se repita, né, todos aqueles lemas, a memória como elemento de reparação, de justiça, etc., né, de verdade, justiça, que está ligado a certa forma de apropriação política também da memória. Né? Então, a gente também não tem tempo de aprofundar, mas uma chave de leitura aí muito interessante. São 3 séries também, né? E são 3 séries de outra forma de acionamento do passado, são o que a gente pode chamar, né, que se chama normalmente de passados alternativos, né? Então, a gente tem o Pompeu contra a América, que é uma adaptação de uma obra do Philip Roth, né? Que é a imaginação de um passado. Imaginemos que o democrata Roosevelt é derrotado nas eleições presidenciais de 1940, e o Lindbergh, né, o tal herói da aviação, republicano, ganha as eleições, e pouco a pouco, em 1940, a gente está, né, no contexto do nazismo, pouco a pouco os Estados Unidos vão se aproximando, né, de formas autoritárias, vai se aproximando de um viés fascista e antissemita, contado a partir da história de uma família judia. É muito interessante, porque o livro foi escrito, do Philip Roth, se não me engano, na era Reagan, acho que foi, agora não tenho certeza, mas era uma crítica, exatamente, era passado em relação à crítica sobre as ameaças, né, o que as nossas escolhas poderiam levar, né, e se o Roosevelt não tivesse sido eleito, né, o quanto as nossas escolhas poderiam determinar formas de vidas totalmente diferentes. Só que a série foi feita em pleno governo Trump, né? Então era também um diálogo ali muito, muito claro também com o presente, né? Então essa relação entre passados alternativos, né, e presentes, essa relação também com a história, né? Nos pensarmos como agentes da história também é bem interessante. 1983, não sei se vocês conhecem, é uma série polonesa, que também trabalha com essa ideia de passado imaginário, eles imaginam 83, na realidade a história se passa 20 anos depois, em 2003, só que eles estão vivendo em 20 anos depois de um fato que aconteceu em 83, que foi um atentado terrorista que acabou tendo consequências que acabaram levando à não dissolução da União Soviética, enfim, né, do socialismo. Então, é imaginar como que seria o mundo com o socialismo, o mundo da Polônia, vivendo 20 anos depois sobre a opressão soviética. Né? Então, é um pouco essa história de um país, enfim, né, sobre um estado policial, e opressor e tal. The Man in High Castle, que é mais conhecido, né,
Imagina o que teria acontecido nos Estados Unidos se os aliados tivessem perdido a guerra, né? Se o eixo tivesse ganhado, os Estados Unidos é dividido entre uma parte do domínio japonês, uma parte do domínio alemão, e aí, enfim, é toda uma imaginação ali sobre essa realidade. Aí a trilogia, é isso, obrigada. Aqui eu deixei por último, porque eu adoro isso aqui, eu acho muito, muito bom, não sei se vocês viram, WandaVision da Marvel, se não viram, eu recomendo, é realmente muito, muito, muito bom, é uma ode, primeiro foge totalmente ao padrão Marvel, e é uma ode à história da sitcom nos Estados Unidos, assim, muito bem feito, e vai reproduzindo todas as fases, e uma coisa entre uma reconstituição e uma paródia de diferentes fases da televisão americana, né? E a segunda é uma série brasileira, né? Uma minissérie que fala lá dos tempos do rádio e também no início da história da televisão no Brasil. A criação da primeira emissora de televisão e tal, né? Me parece que aqui, né, se a gente pensa em comunicação, essas duas produções parecem me remeter muito a uma nostalgia da televisão em relação a ela mesma, né? No mundo de um contexto de transformações tecnológicas muito importantes, em que a televisão é uma outra coisa, está se transformando em uma coisa que a gente também não tem muita certeza do que vai ser, onde que está a televisão, o que é a televisão, né? E a televisão se volta nostalgicamente para o seu próprio passado, né? Contando a história de si mesmo, em certo sentido, um pouco a história de si mesmo. Essa foi a última imagem, né, que deixei por último, assim, porque eu acho que essa coisa, né, no nosso universo da comunicação também tem lá as suas nostalgias. E é isso. Obrigada pela paciência de me escutar. Nós que te agradecemos aqui a belíssima palestra que nos fez pensar a nostalgia tanto na perspectiva da história das ideias como dos tempos atuais, né? Enfim, muito bom.